e dizer que eu mesmo, particularmente, tive oportunidade ao longo da vida, eu venho também de uma formação no meio jurídico, e ao longo da vida a gente foi caminhando por várias situações e eu digo a vocês que a gente vai reconstruindo as nossas percepções em relação a muitas situações que anteriormente não tínhamos os nossos parâmetros talvez tão bem equalizados como eu julgo que tenhamos hoje. Então, atacar as Forças Armadas brasileiras é atacar a própria ideia de Brasil. É atacar, por exemplo, a ideia, não é, que existe. Igor Antônio, um abraço, obrigado pelo comentário. É atacar, por exemplo, é imaginar, vou colocar outra coisa que é muito polêmica para vocês, mas eu acho que precisa ser enfrentada. A ideia de que o Brasil foi invadido em 1500. Não, o Brasil não foi invadido porque não existia Brasil. Vejam o que aconteceu, por exemplo, com a América Espanhola. Ela foi dividida em vários países em decorrência de uma situação política diferente do que aconteceu no Brasil, posterior, inclusive, à questão do Tratado de Tordesilhas. E aí você tem toda uma situação de entradas, de monções, tem toda uma situação de gente brasileira, legitimamente brasileira, que entrou para formar Manaus, Belém, Boa Vista, Porto Velho, Macapá, São Paulo, São Vicente, Araçatuba, Barretos, enfim, entrou aí Aquidauana, Porto Murtinho, Corumbá, entrou Rondonópolis. Quer dizer, você construiu o Brasil a partir de uma lógica de um país que é profundamente miscigenado, de um país que é profundamente diverso e de um país que conseguiu manter sua unidade. Então, os portugueses eles não invadiram o Brasil. O Brasil é uma construção política derivada do sacrifício de milhares e milhares e milhares de pessoas que deram suas vidas aqui para a construção do Estado Nacional. Por isso eu digo, eu mesmo remodelei uma série de percepções ao longo do tempo, estudando, percebendo, entendendo. A experiência de vida é inigualável sobre esse aspecto. É difícil você exigir que alguém com 16, 18, 20 anos tenha essa percepção. É difícil. Então, eu não tenho compromisso com erro. Essa é a minha percepção atual da situação e, inclusive, do despertar da cobiça que existe pelo Brasil. Existe uma cobiça pelo Brasil, isso não resta a menor dúvida, tá? Por que a gente fala tanto sobre Ucrânia? Por que a gente fala tanto sobre Rússia? Por que a gente fala tanto, no Twitter, principalmente, sobre as nuances dos aspectos nacionais dessas organizações? Porque em 2013, gente, eu vou ao ponto. Se a gente quer orientar, né, as pessoas no sentido dos nossos paradigmas, das nossas percepções, muitas vezes a gente tem que fazer um sacrifício pessoal e citar algumas questões aí nominalmente. Por que em 2013 começa no Brasil um movimento contra a Copa e contra a Olimpíada, baseado num movimento chamado MPL, e depois surgem alguns movimentos, por coincidência surgiu, não sei, um movimento cuja característica, o MPL era um movimento em tese de extrema esquerda, aí surge um movimento que seria de direita, chamado MBL, e esses movimentos, eles agora voltam à tona na política brasileira, alguns deles, dizendo, aqueles mesmos movimentos que diziam que o problema do Brasil era a corrupção, que o problema era o Lula ladrão, agora eles dizem que o problema é o Bolsonaro genocida. Quer dizer, acho que a gente não precisa ser muito inteligente para entender que eles estão trabalhando para os mesmos interesses. Tá? Então, é importante nós remarcarmos a característica de profundidade do Brasil, de miscigenação do Brasil e de integração sobre as mais diversas éreas. O cara que está ressentido, que brigou com a mulher, que brigou com o marido, que brigou com o companheiro, o cara que não entrou na faculdade, o cara que perdeu o emprego, o cara que respondeu um PA e tomou um gancho ou foi colocado na rua, né? Muitas vezes o que acontece? Ele está procurando o culpado. Então, o culpado que ele achou em 2013 foi a corrupção do PT. O culpado que ele acha em 2022 é o genocídio do Bolsonaro. Tá? Mas tem muita gente boa aí. Né? Tem os agitadores, eles estão na base dessa pirâmide, tá? Mas a maioria das pessoas é absolutamente inocente, eu tenho certeza disso. São pessoas que têm pseudo senso de justiça e ressentimento, muito ressentimento.